E quando Ele fala, nós temos que ouvi-lo também, amém? Oração é isso, é um diálogo. Assim como você fala com uma pessoa, porque não tem nada mais ruim ou pior do que você estar falando com uma pessoa e essa pessoa está falando ao mesmo tempo. Ninguém entende ninguém. Quando um fala, o outro ouve. Assim também é a nossa vida de oração com o nosso Pai, amém? Aleluia. E nós falamos também que desde o princípio Deus ele criou o homem para ter comunhão com o homem. Deus criou o homem para dialogar com o homem. Deus criou o homem para falar com o homem. A gente citou aqui a vida de Adão, que Deus vinha na virada de todos os dias para ter comunhão com Adão, para falar com Adão, amém? Então, Deus criou o homem, Ele nos criou também para ter comunhão conosco, para falar conosco. Isso é prazeroso para Deus, amém? Nós aprendemos isso, vocês lembram? Aleluia. Mas o homem, com o passar do tempo, ele pisou na bola, ele desobedeceu a Deus. Quando Deus deu uma ordem falando com o homem, veja, Deus dialogou com o homem e deu também a ele uma ordem. Disse a ele que ele podia comer de todos os frutos, menos daquela árvore que estava ali no centro, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, ele quis comer, ele comeu, ele provou daquele fruto e ali entrou a questão de todas as enfermidades, a maldade, e o homem assim perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus não perdeu a comunhão com o homem, porque mesmo o homem tendo errado, a palavra diz que Deus veio no mesmo momento, no mesmo instante em que ele vinha para poder ter comunhão com o homem, para falar com o homem, amém? Deus não muda, nós aprendemos isso também. Se Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, então Ele quer ter comunhão com o homem. Assim é também com a nossa vida, amém? Deus quer comunhão conosco, quer falar mais conosco, amém? Nós vimos também que o maior modelo de oração é Jesus Cristo. Vocês lembram disso? Eu falei muito sobre Jesus, que Jesus ele tinha uma vida de oração, que mesmo ele sendo Deus, como dizem em Filipenses, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se tornou homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então isso significa que Jesus teve uma vida humana aqui na terra, e todo ser humano depende de Deus, e Jesus também precisava de ter comunhão com Deus. Quando nós lemos os evangelhos, eu falei isso também, a gente sempre vê, e Jesus se afastou para orar, e Jesus foi até o monte orar, amém? Vocês lembram disso que a gente tratou aqui? Então, irmãos, o maior modelo de uma vida de oração para nós é Jesus. Aliás, Jesus é modelo de tudo para nós. A gente falou aqui que quando a gente tiver com alguma coisa para decidir, seria importante nós falarmos e pensarmos como é que Jesus decidiria isso. E assim nós seguimos a orientação do Senhor, amém? Aleluia. Comunhão, aleluia. Ele teve uma vida de oração, Jesus, a ponto de dizer: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, e eu falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Veja o nível de comunhão que Jesus desenvolveu com Deus, onde ele fazia aquilo que via o Pai fazer e falava aquilo que recebia do Pai para falar. A gente viu que Jesus também, ele não era levado ou guiado por sorte. Ele não pegava papeizinhos com o nome de cidades e colocavam dentro do saco para poder tirar e ver: hoje eu vou para Jerusalém. Não, Jesus tinha uma vida de oração com Deus, ele tinha comunhão com Deus, por isso ele era guiado por Deus, amém, irmãos? Aleluia. Nós falamos também aqui que nós somos seres espirituais, que nós somos um espírito, que nós temos uma alma ou mente, né? Sentimentos, e também que nós habitamos em um corpo. Porém, a forma de nos comunicarmos com Deus
não deve ser uma forma mental ou uma forma carnal, mas sim uma forma espiritual, como foi dito por Jesus em João 4:24. Amém? Quando Jesus estava falando com aquela mulher samaritana, veja, Jesus estava dialogando com aquela mulher. Ela nunca tinha falado com Jesus, mas ela teve a oportunidade de falar com Jesus, e isso mudou a vida dela, como mudou a vida de muita gente também, porque no final a gente vê que ela pregou para a cidade, e a cidade toda foi ganha para o Senhor. Amém? Tudo isso por causa de um diálogo que ela teve com o Senhor, irmãos. Imagina nós hoje dialogando com o Senhor, amém? Tendo as direções de Deus, aleluia. E nós somos o Espírito, e a forma de nos comunicarmos com Deus, irmãos, deve ser espiritual, amém? Porque como está escrito em João 4:24, Deus, Ele é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, amém? Deus se comunica com o nosso Espírito. Nós somos seres espirituais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós falamos também que na nova aliança, a oração ou a comunhão com Deus não está limitada no espaço físico. Vocês se lembram disso? Como Jesus também ensinou aquela mulher samaritana em relação ao lugar onde eles deveriam adorar. Ela dizia que era no monte, mas que os judeus diziam que era em Jerusalém. Mas em um diálogo ou em uma conversa com o Senhor, você sabia que você pode conversar com o Senhor? Você sabia que Ele está aqui no meio de nós? Porque a palavra, Ele mesmo disse que aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou lá presente. Então Jesus está no meio de nós. Nós temos livre acesso para conversar com o nosso Pai, amém? Então naquela conversa onde ela dizia que era no monte e os judeus diziam que era em Jerusalém, mas em um diálogo ou em uma conversa com Jesus, ela pôde ser ensinada. Jesus ensinou a ela que não era aqui e nem ali, que não era em nenhum espaço físico, mas em espírito e em verdade. E após essa conversa com Jesus, o texto finaliza, citando que ela, com o seu testemunho, ela saiu pela cidade dizendo: veja, eu conversei com um homem que não será ele o Cristo ou o Messias? E dizem que todas aquelas pessoas foram ter com Jesus e pediram para que ele ficasse ali por mais um tempo, amém? Então Jesus ensinou a essa mulher e ensina a nós essa noite que o espaço físico, que nós não devemos nos limitar ao espaço físico para ter comunhão com o Senhor, porque a gente disse aqui que aonde nós estamos, Deus está, porque Ele habita dentro de nós, amém? Você pode dizer: Ele habita em mim? Você crê nisso de verdade? Amém? Então vou fazer uma pergunta que eu fiz da outra vez: Deus está em casa? Deus está em casa, irmãos. Ele não é um visitante, Ele é um habitante. Então aonde você está, você pode conversar com o seu Pai, amém? Não é aqui nem ali, é em espírito e em verdade. A gente disse aqui também que a adoração está onde o adorador está. Que nós não somos filhos de Deus somente dentro da igreja, dentro desse espaço físico. Nós somos filhos de Deus em qualquer lugar que nós estivermos, irmãos. Em casa, no trabalho, na rua, lavando roupa, lavando louça, passando roupa como eu gosto de passar. Amém, irmãos? Você pode ter comunhão com Deus na fila do banco, porque Deus está em você. Você está na videira. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está em Cristo.
O Espírito Santo habita dentro de você, então você pode falar com Ele, orar, falar aonde você estiver. A Bíblia nos instrui a orarmos quanto tempo, irmãos? A orarmos sem cessar. Incessantemente nós devemos orar. E nós aprendemos aqui o que é orar sem cessar. Orar sem cessar é ficar falando o tempo todo e não fazer mais nada, só falando. Não, irmãos. Orar sem cessar é você se levantar, fazer a sua oração, é você, na hora da sua refeição com a sua família. Nós falamos sobre isso também, que é muito escasso isso nos dias de hoje. É muito difícil a gente ver uma família orando juntos. Os pais sentados com os seus filhos na mesa, para ter aquela refeição, para participar daquela refeição e para fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Santa Ceia, irmãos, Jesus ensina sobre o corpo e o sangue, mas Ele ensina também sobre comunhão. Ele estava ali sentado com os 12, compartilhando, falando. Comunhão se dá na mesa, irmãos, sentados, conversando, amém? Assim nós temos comunhão, aleluia. Então nós falamos sobre isso, que não é aqui e nem ali, mas é em espírito e em verdade. E nós podemos falar com o nosso Pai aonde estivermos e quando estivermos. Alguns preferem de madrugada, outros preferem pela manhã. Eu mesmo orava às 5 da manhã, mas eu deixei, agora estou orando em outro horário, meu filho está dormindo. Outros oram no monte, outros gostam de vir só para a igreja orar. Não há nada de errado nisso, em você orar no monte, em você orar na igreja, mas você deve ser cristão em todo lugar. Você não deve depender de um culto de oração na igreja para você ter ali o seu momento de oração. Lembra do que a gente falou sobre uma vida de oração? Sobre vivermos em oração? Amém, irmãos? Aleluia. Nós falamos também sobre alguns tipos de oração. Nós falamos sobre a oração particular ou em secreto. Uma oração que é feita a sós com Deus. Vocês se lembram que a gente falou isso? Que você entra no seu quarto, como está escrito em Mateus, se eu não me engano. Você entra no seu quarto e fala em secreto com o seu Pai. Só você e Deus, a sós. A gente falou aqui que tem oração ou coisas que a gente não precisa estar falando para todo mundo. Eu pedi a Deus em oração isso, porque tem pessoas que até mesmo por inocência acabam falando coisas que atrapalham, que machucam aquela fé que a gente está tendo. A gente falou sobre isso, que a gente não deve estar falando tudo para todo mundo. Quando a gente destrinchou aquele texto na primeira aula de João, no capítulo 11, a gente falou sobre isso, onde Marta e Maria, quando viram Jesus, a primeira coisa que elas falaram foi: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta falou primeiro, e depois Maria falou a mesma coisa, porque elas estavam ouvindo isso, elas não tinham como falar outra coisa. Então, irmãos, a nossa vida de oração em secreto, essa oração do tipo particular, é particular, como diz o nome. E Deus, Ele te recompensa, irmãos. A palavra fala sobre isso. Também em secreto, ou publicamente também Deus recompensa. Publicamente, quando Deus lhe recompensa publicamente por algo que você pediu em secreto, só você vai entender isso. Porque, por exemplo, há 2 meses eu pedi isso para o Senhor, e 2 meses após Ele me respondeu. As pessoas em volta não vão entender, mas você vai entender, porque você teve uma oração particular com Deus. Amém? Depois você conta o seu testemunho e as pessoas entendem. Amém? Nós falamos também aqui que a nossa vida cristã não deve ser baseada em testemunhos, mas na palavra. Amém? Em Cristo. Aleluia.
Nós falamos também sobre a oração uníssona. Quantos lembram o que é a oração uníssona? É uma oração que é feita em um ambiente onde existem duas ou mais pessoas e que todos oram num único som pelo mesmo propósito. A gente deu o exemplo dos missionários. A gente tem uma direção para orar por missões. Então tem 3 ou 4 pessoas. Aí nós combinamos, irmãos, vamos orar por missões com uma oração uníssona, ou em um único som. E todos oram no mesmo propósito, amém? Sem um se elevar a voz, sem um aumentar a voz, mas todos em um único som, para que todos entendam. Essa é a oração uníssona, que é bem parecida com outra oração também que nós falamos aqui, que é a oração em concordância. Tanto a oração uníssona como a oração em concordância deve haver concordância. Mas a diferença da oração em concordância, especificamente, é que existem 2 ou mais pessoas e existe uma direção aonde somente uma pessoa ora e as outras concordam, dizendo amém. É isso mesmo, eu concordo. Amém. Que essa oração, ela é a oração mais usada, ou deveria ser mais usada pelos casais, por marido e mulher. Eu citei o exemplo da minha esposa. A gente ora em casa, a gente tem uma vida de oração em casa, e às vezes nós temos uma direção e eu peço para ela orar. Meu amor, ore por isso. E ela ora e eu concordo. Essa é chamada oração em concordância. Amém, irmãos? Nós falamos também sobre a oração de gratidão. Amém? E citamos também no mesmo texto de João 11, essa oração que foi feita por Jesus. Quando ele chegou de frente ao túmulo onde estava o sepulcro, que estava Lázaro, ele pediu para que as pessoas tirassem a pedra e elevou suas mãos para o céu e orou dizendo: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Essa foi a oração de Jesus, uma oração de gratidão. Por que uma oração de gratidão? Porque ele já tinha orado antes e Deus já tinha respondido a oração dele. Você presta atenção que ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Se ele diz isso, ele já tinha falado. E se ele falou, Deus já ouviu. E ele ainda dá mais ênfase dizendo: aliás, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Demonstrando uma vida de oração. Amém, irmãos? Nós aprendemos isso, oração de gratidão. Aleluia. Nós falamos também que a eficácia que não se dá, nós falamos que não se dá a eficácia à oração pelo fato da quantidade de tempo, ou pelo 1 hora ou 2 horas de tempo que a gente orou, e muito menos pelas eloquências das nossas palavras. Mas uma oração eficaz é aquela que é baseada na palavra e na sinceridade. Amém, irmãos? Pois nós até citamos aqui que nós podemos ouvir aquilo que o irmão está orando, mas Deus sabe o que está saindo do coração dele, a sinceridade dele. Amém? E nisso nós citamos um texto que Jesus fala em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18, versículo 9, que ele conta aquela parábola do publicano e do fariseu, em que o fariseu, com sua justiça própria, ou por se denominar justo por si mesmo, ele orava consigo mesmo, às vezes, e dava graças a Deus, né,
diz: o fariseu de pé assim orava consigo mesmo. Volta aí no 9 para mim, Raí, por favor. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Veja, Jesus estava propondo essa parábola a pessoas que se sentiam autoconfiantes. Isso é um problema, irmãos, você se sentir autoconfiante. Deixa aí, a gente vai continuar, amém? Isso é um problema, você se sentir autoconfiante. Nós oramos não para confiar em nós mesmos. Nós temos intimidade com Deus para confiarmos mais nele. Você não ora para se sentir autoconfiante. A gente falou aqui sobre aquele grito da independência, onde se disse independência ou morte. Mas nós trouxemos para o cristão que esse grito ou esse negócio não funciona. Porque para um cristão, independência de Deus é morte. Você não pode se tornar independente de Deus. E quando é que você se torna independente de Deus? Quando você confia em si mesmo. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Que a nossa confiança deve estar no Senhor. A gente falou também de algo que Davi falou. Ele disse: eu elevo os meus olhos para o monte. E aí vem o questionamento e ele faz uma pergunta: de onde me veio o meu socorro? Ele olhou para o monte e não viu o socorro. Porque se ele tivesse visto o socorro, ele tinha dito: eu elevo meus olhos para o monte e vejo o meu socorro. Não. Ele levou os olhos para o monte e perguntou: de onde me vem o socorro? Daí na mesma hora caiu a ficha. E ele disse: o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem dele, que fez os céus, a terra e todas as coisas. Que a nossa confiança deve estar em Deus. Amém? E aqui diz que essas pessoas confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Veja, eles criam que era justo, mas o tipo da justiça deles era uma justiça que desprezava o outro, que acusava o outro, que difamava o outro, que olhava torto para o outro. E que nós falamos aqui que esse tipo de justiça não é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não acusa, a justiça de Deus ama. A justiça de Deus não afasta, a justiça de Deus traz para perto. A justiça de Deus não mente, a justiça de Deus é verdadeira. Nós falamos sobre isso, amém, irmãos? Aí ele começa a parábola dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo, e dizia: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens. Olha, veja aí a acusação, a oração que o fariseu estava dizendo: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu sou o cara, Senhor. Eu faço tudo direitinho, como mando figurino. Eu jejuo 2 vezes na semana. A gente falou isso e a gente perguntou: é errado jejuar? Não. Ele disse mais: eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso é errado, irmãos? Não. Amém? Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, uma expressão de sinceridade. Ele batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, ou ser propício a mim, o pecador. E aqui nós vimos também que existiu um resultado para esses 2 tipos de oração: para a oração do fariseu
uma oração de autoconfiança, e existia um resultado para a oração do publicano também, uma oração sincera, mesmo ele reconhecendo que era pecador, mas ele foi sincero. E a gente vê nos próximos versículos Jesus dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa. Veja o resultado da sinceridade, de uma oração sincera. Ele desceu para a sua casa justificado. Ele deixou de ser pecador para ser justo. Ele desceu justificado. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, na hora nós somos justificados. Na hora nós participamos da justiça de Deus em Cristo Jesus. É o resultado da nossa sinceridade em confessarmos, crermos no Senhor. Nós nos tornamos justos, não com a justiça desse publicano, como ele disse, mas a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque ele diz: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Irmãos, não precisa você se exaltar, deixa que Deus te exalta. Não é a nossa função nos exaltar. A nossa função é seguirmos as direções de Deus. A gente falou sobre isso também, que existem pessoas que às vezes oram para entrar num nível mais profundo, porque sempre tem mais. Mas quando você entra num nível mais profundo, você entra mesmo sem perceber. Você vai seguindo as direções, você vai obedecendo o que Deus lhe fala através da oração. Amém? E quando você menos percebe, eita, eu estou num outro nível. Não é nada que nós podemos forçar, mas é Deus quem faz, é Deus quem nos exalta. Amém, irmãos? É Deus quem nos levanta, é Deus quem nos chama. Não somos nós que chamamos a nós mesmos. A gente falou sobre os 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E nós falamos que esse chamado não é chamado, vamos dizer assim, por homens, mas é algo de Deus, porque a Bíblia diz que Ele mesmo chamou uns para apóstolo, foi Ele quem chamou para profeta, foi Ele quem chamou para evangelista, e foi Ele quem chamou para pastor, e Ele quem chamou para mestre. Na igreja isso só é reconhecido, irmãos. A gente detecta isso. E como a gente detecta? Eu citei isso também aqui na primeira aula, que eu falei que eu estava orando por um irmão que em um dia dessas orações Deus me deu uma visão em relação ao meu chamado, porque eu estava orando e Deus me deu uma visão sobre aquilo que Ele me chamou, porque o chamado é dele para mim. Eu não tenho que viver o que eu quero, eu tenho que viver o que Ele quer. Do mesmo modo, a oração, nós não temos que orar a nossa vontade, mas a vontade dele. E aonde está a vontade dele? Diga: na palavra. Na palavra. Quer orar bem? Ore a palavra. Quer falar bem? Fale a palavra. Eu costumo dizer que eu me junto com pessoas para falar da vida de somente uma pessoa, que é da vida de Jesus, porque Ele permite. Amém, irmãos? E Ele continua dizendo: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Amém, irmãos? A gente falou sobre isso, sobre a oração sincera. Aleluia, sobre a eficácia da oração. Você vê que esse publicano, a oração dele não foi uma oração extensa, não foi uma oração longa, mas foi uma oração sincera. Ele disse apenas: tem misericórdia de mim, Deus, pecador. Já a do fariseu foi bastante extensa. Amém, irmãos? Então a eficácia da oração não está na intensidade ou na eloquência das vozes, ou na eloquência das palavras, mas na sinceridade. Quer orar bem? Ore sincero. Amém? Aleluia. Vocês concordam que a gente ouviu isso? Aleluia. 2 pessoas concordam, mas tudo bem. Porque Deus, como eu disse, Ele ouve o que sai do nosso coração. Amém? É como oferta que eu também falei. Paulo ensina falando que cada um deve contribuir segundo tiver proposto onde? No coração. Amém? Não por necessidade e nem por tristeza, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está proposto no seu coração. Do mesmo modo, a oração. Você ora e Deus ouve o seu coração. Amém? Nós aprendemos também que, assim como Jesus ensinou, nós devemos orar ao Pai no nome do Filho, no nome de Jesus. Amém? Está em João, no capítulo 15, versículo 16. Estou indo muito rápido, irmãos. Está dando para entender um pouquinho? Louvado seja o Senhor. É Ele quem nos conduz em triunfo. É Ele quem nos conduz em vitória. João 15,16 diz assim: vós não me escolhestes a mim. Jesus estava falando aos seus discípulos, mas eu vos escolhi a vós. A gente vê nessa escolha de Jesus, irmãos, que Ele passou uma noite fazendo o quê? Orando, para escolher os 12 que estariam participando com Ele ali de mais perto. Para nós entendermos a importância da oração. Para tudo, nós devemos consultar o nosso Pai. Nós temos um dono, nós temos um Pai. Amém? E diz: mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Veja aquilo que a gente estava falando em relação ao chamado. Eles não se designaram por si mesmos, Jesus os designou. Jesus quem disse: portanto agora vão, ide. Amém? Para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de quê? De que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Tem versão que diz: Ele vos concederá. Aí Jesus ensina sobre como nós devemos pedir. Nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus, e o Pai nos concede. Amém? Aleluia. Nós falamos também um pouco sobre alguns impedimentos, ou algo que impede em relação à oração não ser respondida. No caso, nós falamos sobre a falta de perdão, nós falamos sobre a hipocrisia que impede a oração ser respondida. Isso está em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Mateus 6, 5 diz: e quando orardes, veja, Jesus estava falando sobre oração. Jesus estava falando sobre oração. Ou que mais não. E quando orardes, eu estou ouvindo legal. E quando orardes, não sejais como quem, irmãos? Como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. É errado orar em pé nas sinagogas ou na igreja? Não, irmãos.
Porque nas esquinas das ruas eles também gostam de orar, para serem vistos. É errado você orar nas esquinas das ruas? Quem faz evangelismo por aí nas ruas, como eu faço em praças públicas, levando o evangelho para as pessoas que necessitam, a gente ora em praças públicas, amém? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Deixa aí, ele está ensinando: enquanto orares, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Não é errado você orar nas esquinas das ruas, mas que não seja a intenção você ser visto pelos homens. Não é errado você orar nas sinagogas. Jesus não está tratando na forma física, se é de joelho, se é em pé, se é deitado, se é pulando, se é virando cambalhota. Jesus está tratando a hipocrisia, irmãos. Ele está falando que quando nós formos orar, que nós não sejamos como os hipócritas. Hipocrisia é o oposto de sinceridade. Se você é sincero, Deus ouve. Se você é hipócrita, Deus rejeita a sua oração. Porque não é uma oração sincera, e isso impede Deus responder a sua oração. Amém? Nós falamos também que um dos impedimentos em relação à nossa oração não ser respondida é pedir mal, que está escrito em Tiago, no capítulo 4. É um texto bem conhecido, mas nós vamos ler, porque a gente tem tempo, amém? Tiago 4:2 diz: cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Ou pedir, vocês pedem a sua própria vontade. Amém, irmãos? Isso impede, porque nós não devemos pedir a nossa vontade, nós não devemos orar a nossa vontade, nós devemos orar a vontade de Deus. E a nossa vontade, irmãos, ela deve estar alinhada à vontade de Deus. Assim nós temos certeza de que recebemos dele a resposta, porque Deus não pode negar o que ele já estabeleceu em sua palavra, porque por ele nós temos o sim, e por meio dele nós temos também o amém. Que mesmo que nós permanecemos infiéis, ele continua. Que mesmo que nós fomos infiéis, ele permanece fiel à sua palavra. O que Deus disse, irmão, está dito. Nós falamos aqui que nós temos que viver baseado no que está escrito, que nós devemos concordar com a palavra. Que se a palavra diz que nós somos curados, então nós devemos concordar com isso. Se a palavra diz que nós somos supridos, nós devemos concordar com isso. Se a palavra diz que nós estamos em Cristo, nós devemos concordar com isso. Amém, irmãos? Nós falamos também aqui que nós não precisamos dizer a Deus, ou como se diz, você não precisa convencer a Deus de que você é curado, e nem o diabo você precisa convencer de que você é curado. Deus sabe que você é curado, o diabo também sabe, mas você precisa convencer a si mesmo, dizendo: eu sou curado, confessando: eu sou curado, até isso gerar vida dentro de você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E dentre outros também nós falamos sobre um dos impedimentos, é a dúvida. Não se deve orar em dúvida, se deve orar em fé. A dúvida é o oposto da fé. Jesus fala sobre isso em Marcos 11, a partir do versículo 22. Aleluia. Marcos 11, 22. Jesus respondeu Jesus, diz: tende fé em Deus. Jesus estava respondendo algo que Pedro tinha falado para ele, porque ele tinha passado com fome por uma figueira, e a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Todo mundo conhece essa história, amém? Ele amaldiçoou a figueira, e do jeito que ele falou, aconteceu. E Pedro se surpreendeu quando passou por aquele mesmo local no outro dia, e disse: mestre, olha só, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde a raiz. E Jesus começa a falar: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Você tem que não só falar, mas também não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será feito. Veja, a gente vê aí a palavra dúvida e a gente vê também a palavra crer, que são os dois opostos. Se você duvidar, não será feito como você disser, mas se você crer, será feito como você disser. Amém? 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e logo tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai. É um dos impedimentos que a gente falou aqui, a falta de perdão. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe das vossas ofensas. Então, outro dos impedimentos de uma oração respondida é a dúvida. Deus não tem parte com dúvida. Dúvida não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé. Amém? Aleluia. Deus é bom. Nós falamos também que orar certo é orar conforme a vontade de Deus e não a nossa. E nós citamos aqui a oração de Jesus, que ele fez no Getsemane, que todo mundo, até cantei um pedaço da música, vou cantar de novo não, para vocês me irem embora, amém? Que Jesus fez no Getsemane, está lá em Marcos 14, 35, quando Jesus ele vai para um lugar separado, e ali no momento de angústia, ele fala, ele em oração fala a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora Jesus reconheceu que ele não veio para fazer a própria vontade dele, mas a vontade do Pai. E ele disse: mas que não seja feita a minha vontade. Jesus estava expressando ali a vontade natural dele, a vontade humana dele. Mas existia uma vontade maior, que era de Deus para ele. O propósito de Deus para a vida dele era aquele: que ele fosse para a cruz em nosso lugar, para nos perdoar, para nos curar, para nos justificar. Houve ali uma substituição. Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. Nós vivemos agora a vida de Cristo. Paulo fala bem isso, quando ele diz: agora eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém, irmãos? Então, orar certo é orar conforme a vontade de Deus. Às vezes nós temos umas vontadezinhas, né, irmãos, que não é compatível com a vontade de Deus. Amém? Você coloca a carne no lugar, porque você é um espírito. Amém? Eu já pensei em tantas coisas, irmãos. Já tentei fazer tantas coisas por minha vontade.
vontade ou pela minha própria força, e eu confesso aos irmãos que nada deu certo. Tudo que eu fiz, irmão, depois da minha vida cristã, sem consultar o meu pai, nada deu certo. Eu não sabia qual era a vontade dele para aquilo. Era eu quem decidia as coisas, não era ele quem decidia para mim. A pior coisa, irmãos, é você não depender de Deus. A pior coisa é você achar que você já sabe tudo, que você não precisa mais de Deus, que você não precisa mais orar. Existem algumas teses por aí em outras igrejas de irmãos que pregam o evangelho sem cruz, o evangelho sem comunhão com Deus. Eu falo, irmãos, não é porque me dizem não, eu falo porque eu vejo pessoas que não têm uma vida em oração. Irmão, Jesus morreu numa cruz para nos religar com Deus, para que nós retomemos aquela comunhão que Adão perdeu no Éden. Tanto é que nós vemos que o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo e nos proporcionou um livre acesso a Deus. Amém, irmãos? Então, orar certo é orar a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus, quantos sabem que é boa, que é agradável e que é perfeita? Amém? Nós falamos também que oração gera intimidade, e intimidade gera confiança. Oração, comunhão, gera intimidade, intimidade gera confiança. Amém? Quando só confiamos em quem conhecemos, e só conhecemos a quem desenvolvemos uma certa intimidade. Abraão, ele falava com Deus, vocês concordam? Por isso ele ouviu a voz de Deus e identificou como sendo a voz de Deus e obedeceu a ordem quando Deus disse para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas Abraão confiou em Deus e, sem questionar, ele foi, porque ele tinha intimidade com Deus. Intimidade gera confiança, amém? Aleluia. E eu citei também que um currículo ou uma carta de referência pode dar informações pessoais e profissionais de uma pessoa, mas não diz quem a pessoa é. Quem a pessoa é só a convivência e a comunhão que dirá. Nós falamos também que após pedirmos a Deus segundo a vontade dele, se de fato nós cremos que ele nos responde, nós não precisamos pedir novamente, mas precisamos regar o nosso pedido com ações de graças, pois a gratidão é a nossa resposta a Deus, de que confiamos em sua resposta, mediante ao pedido, segundo a vontade dele e não a nossa. Amém? Por exemplo, quando você faz um pedido a Deus segundo a vontade dele, por exemplo, você pede, Senhor, eu quero um carro porque eu preciso dar carona para uns irmãos. Você acredita que Deus ouviu esse seu pedido com o propósito de dar carona para os seus irmãos? Sim, ele ouviu esse pedido, amém? Aí daí você não vê o carro na sua frente na mesma hora. E eu pergunto, você continua acreditando que Deus ouviu o seu pedido? Sim, ele ouviu. E no outro dia, você vai e pede a mesma coisa. Você diz, Senhor, me dá um carro para eu auxiliar os meus irmãos numa carona. Você demonstra que está acreditando que Deus ouviu a sua oração anterior quando você pede de novo a mesma coisa? Não. Mas após você ter pedido, você agradece, mesmo sem ver o veículo. E você não vai pedir novamente, amém? Você vai continuar agradecendo. Você pede uma vez e rega com ações de graças. Eu citei até o exemplo de uma menina, de um pastor de outra igreja. Eu não vou falar paróquia, tem que falar. De um pastor de outra igreja que
que a filha dele estava tendo uma moda de botinha e as amigas dela estavam todas tendo aquela botinha e ela desejou aquela botinha e ela pediu ao pai: pai, me dá uma botinha daquela. E ele disse que o orçamento não estava muito bom, que ela esperasse um pouco mais. Aí ela disse: minhas amigas todas têm e tal, não sei o que, lá. E ela pediu, e o pai dela se comoveu e disse a ela, ele apenas disse a ela, a botinha não estava lá na mesma hora, ele disse a ela: pronto, eu lhe dou a botinha. E dali ela saiu já crendo na botinha. Ela saiu, chegou no colégio no outro dia, mesmo sem a botinha, dizendo para as amigas que tinha ganhado uma botinha. E as amigas: cadê? Meu pai me deu. Ela disse. A palavra do pai: eu te dou a botinha. E ela recebeu aquela botinha pela fé. Tanto é que no colégio ela foi e disse para as amigas que já tinha a botinha, mesmo sem a botinha estar nos pés. Eu ia dizer nas mãos, mas bota não se usa na mão, nos pés. Nos pés dela, mas se pega com a mão e coloca no pé, não é isso? Amém, irmãos? Isso é fé. É você crer que possui, mesmo sem ver com os olhos naturais. Amém? Nós falamos também que alguns cristãos desistem da oração porque eles não veem e nem tocam de imediato na manifestação física. Aí eles desistem. Eu orei por um carro e não estou vendo o carro, não vou orar mais não. Você tem que perseverar na oração, regando com ações de graças, dando graças a Deus. Falei sobre os sapatos da minha esposa, todo mundo lembra, não vou falar de novo. Que ela pediu sapatos ao Senhor, eu vou falar, tá certo? Que ela pediu sapatos ao Senhor e depois veio perguntar para mim se ela precisava estar pedindo. Não, meu filho, agradece. Mas eu não estou vendo, porque você não está olhando com o olho que é para olhar, você está olhando com o olho natural. Abre aí o guarda-roupa, ela abriu, está vendo o que é isso? Sapato. Pronto. E está se manifestando, amém, irmãos? Porque ela não duvidou. Orar, irmãos, na fé é isso. É você orar crendo que recebeu. Amém? Você teve a geladeira que estava fluindo rios de águas vivas. Amém? Mas que pela fé estava cheia. E assim como a gente orou, aconteceu. Amém? Vocês lembram disso? Aleluia. Nós falamos também sobre a oração da fé, que mediante aos tipos de oração, todos têm que ser baseados na fé. Mediante a todos os tipos de oração, irmãos. A oração em concordância, o uníssono particular, a oração de gratidão, todos têm que estar envolvidos com fé, porque nós vivemos pela fé, amém, irmãos? E nós citamos um texto que está escrito em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doente ou enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Veja, não é o presbítero que salvará o doente, nem o óleo, irmãos. É a oração da fé. Amém? Nós falamos sobre isso aqui. Você pode orar a oração da fé, ser usado por Deus, impor as mãos no enfermo e ele receber a cura. Amém? E se tiver alguém doente na sua frente e não tiver nenhum presbítero, você não vai orar? Você pode. Diga: eu posso. Aleluia. E a oração da fé, a oração da fé, a oração sem duvidar, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saísse. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É só o presbítero que é justo, irmãos? É só o pastor que é justo? É só o diácono? É só o apóstolo que é justo? Jesus só justificou eles? Diga: Jesus me justificou. Diga: eu sou justo. Então a minha oração funciona. Amém, irmãos? Nós falamos aqui também um pouco sobre a oração intercessora de Paulo em Efésios 1,16. Amém? Uma oração
que Ele faz. Aleluia. Nós falamos também sobre algumas coisas. Nós falamos também, vamos ver essa Efésios 1:6, amém? Sobre a oração intercessora. Jesus também fez oração intercessora, amém? Pedindo para nos livrar do mal. Isso tudo Jesus estava intercedendo por nós. Há poder nessa oração intercessora, irmãos. Alguém aqui, todos aqui é fruto de alguém que fez uma oração por vocês. Na quinta-feira aqui nós temos um culto de oração intercessora. Nós oramos por pedidos, por pessoas que estão passando por uma certa dificuldade, irmãos. E é tão poderoso que nós vemos os resultados. As pessoas alcançam de Deus aquilo que elas estão necessitando, amém? Aleluia. Efésios 1:16 diz: não cesse de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ó, Paulo intercedendo pela igreja de Éfeso. Ele diz: para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos céus, amém? Aonde Cristo está? À direita nos céus, amém? E aonde nós estamos? À direita nos céus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Como a irmã Karina ministrou aqui numa quarta-feira, quando você fala com Deus, Deus não olha assim para baixo, Deus olha para o lado, para o seu lado direito, porque é lá onde nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Aleluia. E quando você for orar, Deus não fica orando assim: Pai, tu que está lá depois do terceiro céu. Não, irmãos, Deus está em você, amém? Deus habita em você. Aleluia. Irmãos, porém, de tudo isso que a gente falou, ainda faltou um tipo de oração, que é a oração em outras línguas, amém? Quantos aqui são batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Aleluia. Quantos aqui, vou fazer outra pergunta, quantos aqui creem que isso também é para os dias de hoje? Amém? E diante de tudo que falamos, ainda existe a oração em línguas. Vamos falar um pouco sobre o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em oração em línguas ou revestimento de poder. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, mas existe um revestimento de poder, amém? Existe algo a mais. Aleluia. Isso é tão poderoso, irmãos. João, ele disse que veio batizar com água. Isso você vê em João 1:26, amém? João, ele veio batizar com água. A missão de João diz assim: respondeu-lhe João: eu batizo com água, e no meio de vós está um que vós não conheceis. Ele disse, João, que ele veio para batizar com água, amém, irmãos? Mas ele disse que também no meio deles ali havia um que eles não conheciam, mas que aquele batizaria com o Espírito Santo. Isso você vê em João 1:33, amém? Mais para frente um pouquinho você vê. E não o conhecia, mas eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Então aqui a gente vê dois tipos de batismo. A gente vê o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. A gente falou que o batismo das águas simboliza o nosso sepultamento, e quando nós levantamos, simboliza uma nova criatura, amém? Nós falamos sobre isso. Mas desses dois batismos ainda existe o principal, que sem o qual os dois não valem nada, que é o batismo
em Cristo. Quando você nasce de novo, que você faz parte do corpo de Cristo. Do mesmo modo, você é adentrado, você é imergido no corpo. Amém? E não tem regra para batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Tem gente que, na hora que recebe Jesus, é batizado no Espírito Santo. Tem gente que demora um pouco mais. Tem gente que estuda para ser batizado nas águas. A Bíblia fala sobre Filipe e o eunuco que não tiveram nenhuma aula, apenas creram em Jesus Cristo e ele foi batizado ali no mesmo instante. Amém? Então existem formas diferentes, isso varia de lugar. Amém? Mas vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus veio batizar com o Espírito Santo e Jesus continua dando ênfase nisso em Marcos 16:15. Aleluia. Marcos 16:15. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o batismo em Cristo. Quem crer e aceitar será salvo. Amém? Batismo no Espírito Santo não salva. Batismo nas águas também não salva. Só o batismo em Cristo. Amém? Só o novo nascimento. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais um. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Veja, essa é a evidência do batismo no Espírito Santo: o falar em outras línguas, em novas línguas. E continua: e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem vai pôr as mãos nos enfermos e eles serão curados? Os presbíteros ou os que creem? Quantos creem aqui essa noite? Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo até aqui? E quantos creem que isso que João disse aconteceu? Que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo? Isso que João disse, irmãos, aconteceu. A gente vê isso em Atos, a partir do capítulo 1, no versículo 8. A gente vê a promessa. Amém? Atos 1:8 diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é Jesus falando. Estava citando algo falado por Jesus. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa que Jesus estava dando para os discípulos, irmãos. Ele disse: vocês vão para Jerusalém, vocês fiquem lá, e vocês vão receber sobre vós o Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas além da promessa, teve que haver a perseverança. No versículo 14 a gente vê a perseverança. Amém? E todos estes perseveraram unanimemente em oração. Veja, eles perseveraram em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Houve uma perseverança. Eles tiveram uma instrução de Jesus e foram e ficaram lá e permaneceram ali. Amém, irmãos? E eles continuaram permanecendo mais ainda. A gente vê isso no capítulo 2, do versículo 1. Amém? No 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos ainda ali reunidos no mesmo lugar. Eles continuaram perseverando. Veja aquilo que a gente falou sobre alguns cristãos desistem da promessa, vamos dizer assim, porque não perseveram. Mas eles ensinam que continuaram perseverando em oração, unânimes, no mesmo lugar, na direção em que Jesus deu. Eles não escolheram outro lugar. Eles foram para onde Jesus mandou e ficou ali até que se cumprisse. Amém? E se cumpriu, diga, se cumpriu. Isso a gente vê no versículo posterior, do 2 ao 4. A gente vê: e de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo,
que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cumpriu-se aquilo que Jesus disse no versículo 1, no capítulo 1, versículo 8, que eles iam permanecer ali e desceria sobre eles o Espírito Santo. Aí se cumpriu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a evidenciar isso, falando noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Se cumpriu o que Jesus disse àqueles discípulos. E parou por aí, irmãos? Diga não. Isso não foi especificamente para aqueles discípulos. Isso é para todo aquele que nele crê. Como Jesus disse em João: quem crer falará em novas línguas. Quem crê falarão em novas línguas. Amém, irmãos? E no versículo 14 do capítulo 2, a gente vê uma ousadia maior de Pedro, depois que ele ficou cheio do Espírito Santo. Versículo 14 diz: então Pedro, pondo-se de pé, em ousadia com os 12, levantou a voz e disse. Começou a pregar Pedro com ousadia, porque estava cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nos dá mais ousadia no Espírito. Amém. Aleluia. E a confirmação de que a promessa não foi só para aqueles, mas é para todos que nasceram de novo, está no capítulo 2 ainda, no versículo 39. É a confirmação que não foi restrito só para aqueles, mas que é para mim, e eu já recebi, e que é para você também, se você quiser e se você crer. Amém. Porque a promessa vos pertence a vós. Diga: a promessa pertence a mim e pertence a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém, irmãos? A promessa não era só para eles. Ele diz aí, a promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, aleluia, nosso Deus chamar. Amém? É para você essa promessa. Aleluia. E continua a confirmação de que é para os dias de hoje também. No versículo 41, continua dizendo que isso também é para os dias de hoje. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados no Espírito os que receberam a sua palavra. Você vê que primeiro a gente recebe a palavra, recebe Cristo, porque Cristo, Ele é a palavra. Quem recebe a palavra recebe Cristo. A gente falou sobre o significado de Jesus Cristo, que é a palavra ungida. Jesus significa a palavra e Cristo significa o ungido. Então Jesus Cristo é a palavra ungida. Você recebeu a palavra ungida dentro de você. Amém, irmãos? Aleluia. Agora abra sua apostila na página 20. Vai dar tempo, só com 3 minutos. Amém, irmãos? Fala sobre essa oração no Espírito. É para quem crê, amém? Aleluia. Fala que quando a pessoa é batizada no Espírito, o Espírito ele ora de fato, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14.
Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Veja, o orar em línguas diz que o espírito ora de fato, amém, irmãos? Se eu orar em línguas, o meu espírito ora, amém? E diz também que em espírito nós falamos mistérios, no 14:2, amém? 1 Coríntios 14:2. Aleluia. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. Amém, irmãos? O que fala em línguas não fala a homens. Se a gente tiver um culto aqui só em oração em outras línguas, ninguém vai entender nada, amém? Mas nós falamos a Deus e falamos em mistério, amém? A oração em línguas, irmãos, se alguém na igreja se levantar para falar em outras línguas com uma voz alta, deve haver intérprete, ou tem que haver intérprete. A oração em línguas, ela serve para você edificar a si mesmo. É uma forma de você se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, orando em outras línguas, salmodiando. Amém, irmãos? Aleluia. Deus seja louvado, amém? Vocês aprenderam um pouquinho, irmãos, esses dias? Amém, eu aprendi muito, amém? Quero agradecer aqui a compreensão de todos vocês, amém, irmãos? E para mim foi uma experiência, amém? Eu tenho muito que melhorar, nós não somos perfeitos, mas como eu sempre digo, o perfeito habita em nós, e nós temos pessoas que nos ajudam, nos auxiliam a melhorarmos, amém, irmãos? O pastor me deu umas corrigidas aí, como se diz, umas dicas, né, para nós desenvolvermos melhor a questão da apostila, né, para nós falarmos o conteúdo, amém? Mas também essa apostila não foi elaborada por mim, foi por outra pessoa, amém? Eu dei uma lida nela, ela realmente é muito rica, e aproveite ela para você estudar na sua casa, amém? Quando você for convidado a ministrar, ou quando você tiver o convite para ministrar aqui na quarta profética, que você quiser falar sobre oração, irmãos, você tem um material riquíssimo. Essa apostila aqui é elaborada pela nossa irmã, a pastora Geisa Moura, amém? Uma mulher de Deus, amém? Uma mulher que faz a diferença, eu conheço ela de perto mesmo, amém? E espero que vocês tenham recebido algo do Senhor, amém? Espero que as suas expectativas em Deus foram supridas, amém? Que Deus seja louvado e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês na prática da palavra.